O Botafogo vai encarar o Guarani do Paraguai. Esse jogo é amanhã no Newton Santos. É o duelo da Sul-Americana. Amanhã, inclusive, eu vou fazer o programa ao vivo, direto do estádio. E o Flavinix, nosso querido Flavinho, bateu um papo exclusivo com um dos pilares desse time, que é o meia Eduardo, é o nosso Sheik. Fala, Flavinho. Muita gente me pergunta o motivo da boa fase do Botafogo. Eu digo que são muitos, e um deles está aqui, ao meu lado. Carlos Eduardo de Oliveira Alves, o Eduardo, 33 anos, um dos pilares desse time do Botafogo, que está curtindo uma ótima fase. Do time individual também, um ótimo momento na carreira, né, Eduardo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. É um momento diferente aí, né, que não só os jogadores, mas o torcedor também está vivendo. A gente está muito feliz e aproveitando, claro, esse momento também. Eduardo, no começo do Campeonato Brasileiro, ninguém apontava o Botafogo como favorito, né? Vocês deviam acompanhar os comentários. Como é que era escutar isso entre vocês? Qual era o sentimento? Qual era o pensamento? E quando vocês viam que ninguém colocava o Botafogo entre os favoritos para conquistar o Brasileiro? Cara, isso não foi uma coisa que mexeu muito com os jogadores, não, até porque o grupo é um grupo bem focado, é um grupo de trabalhador mesmo. A gente nunca trouxe isso para dentro do elenco, do grupo, essas coisas de imprensa, coisas que falavam. Então, assim, é um grupo muito humilde e trabalhador. Então, a gente sempre focou mesmo nisso, no trabalho. Esse é um dos segredos do time, falei da sua boa fase, o Tiquinho está arrebentando, tem uma defesa boa, um goleirão, mas o trabalho, o coletivo também é uma das razões do sucesso do Botafogo, Eduardo. É, o coletivo, cara, o coletivo, a gente tem um grupo muito bom, um grupo de jogadores humildes, simples, que está buscando o melhor para o clube, o melhor para o Botafogo. Então a gente está super feliz aí com o momento, mas claro, com muito trabalho, humildade e pés no chão. E essa campanha espetacular, né, a melhor até agora na história dos pontos corridos, vocês esperavam tanto? E como é que é conviver agora com a ansiedade, com esse frisson da torcida por causa dessa ótima campanha? Sim, continuar da mesma forma, pensando jogo a jogo. Foi assim que a gente chegou até aqui, com humildade. Então pensando jogo a jogo, sem ansiedade, sem pressão nenhuma. E eu tenho certeza que vai ser um final feliz pra gente e pro torcedor do Botafogo. Vocês pensam no título, tentam não pensar lá na frente para evitar uma ansiedade, ou é inevitável olhar a tabela e ver a situação do Botafogo no momento? Foi o que eu falei, a gente pensa jogo a jogo, sabe? Porque se a gente começar a pensar, precisa de 11, 12 vitórias, fica aquela ansiedade, aquela pressão, e acho que não é o momento de fazer isso. O momento mesmo é focar, trabalhar, pensar jogo a jogo, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Então todos os jogos você tem uma final. Independente de qual lugar que você está na tabela, você sempre está jogando uma final, então pensar dessa forma mesmo. E dessa forma, o próximo jogo é pela Copa Sul-Americana, e vira a chave e pensa no Guarani. É uma competição que vocês também estão com boas chances, claro, estão nas oitavas de conquistar o título. Como é que é para vocês, um título internacional? E esse primeiro jogo contra o Guarani, Eduardo? É um campeonato que a gente quer vencer, né? Como todos. E vai ser um jogo difícil, cara, um jogo difícil. O primeiro jogo sendo aqui em casa, a gente tem a vantagem de estar com o nosso torcedor, e a gente espera a casa cheia para a gente poder fazer um bom jogo e tentar um resultado bom para o segundo jogo. Muito bem, esse é o nosso Sheik Eduardo. Um beijo aí pro Eduardo. Parabéns ao Eduardo, jogador, né? Já pode botar no currículo, entrevista com o Flávio Vinick. Isso é verdade, Eduardo. Isso é verdade. Bota aí no teu currículo, que é pesado. Ele pode ter história lá na Arábia. Aqui no Rio, Flávio Vinick. Esquece, Flávio Vinick. E São Paulo também, quando eu vejo com ele. Então é Brasil, né? Brasil. Ele é rede. Ele é... Flavinho. Olha aqui, ô Pedrosa, que cara importante pro Botafogo é o Eduardo, né? Demais, cara diferente, tem um conhecimento tático muito grande, inclusive, que ajuda bastante o Botafogo nessas variações, de você conseguir ter imprevisibilidade com o adversário. Ele faz o falso 9 muitas vezes, já jogou assim na ausência do Tiquinho. Fora a técnica dele, sabe jogar de costas, sabe armar o time.
é um baita de um jogador, com certeza, se não o melhor meia, um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem a parte 2 dessa entrevista. Foi tão boa que a gente teve que dividir, porque ela ficou bem extensa. Tem jogador, você tá ligado do jogador que tá chegando no Botafogo? Fala o nome. Como é o nome dele? Adamo. Adamo. É o quê? É do Danúbio? Ele é um centroavante que joga na segunda divisão do Uruguai. É um atleta que tem 1,93. Que o Botafogo, mais uma vez, eu acho que o que a gente tem que chamar a atenção aqui, Fernanda, porque eu sou honesto. Eu vou falar que eu acompanhei esse cara é mentira. A gente busca informação. Claro. E aí, é um cara que eu nunca vi jogando nem nada. A gente busca, a partir do momento que saiu a notícia ontem, a gente vai ver, procurar saber sobre ele. É um jogador muito jovem, mas o que eu quero chamar a atenção é como o Botafogo ataca o mercado sul-americano. E isso, mais uma vez, é o belíssimo trabalho de mapeamento de scout que acontece dentro do Alvinegro. O Botafogo pegou o Segovinha, o Diego Hernandes, o Adamo. Aí, se você for pegar o Mateu Ponte, que a gente até deu a informação, quando todo mundo estava achando que ele não ia vir, a gente informou que ele estava chegando, chegou no último sábado. Também é um jogador que fez uma belíssima Copa do Mundo Sub-20, lateral direito. E eu conversei com uma das pessoas que esteve na negociação do Botafogo. Ele falou assim: Pedrosa, a gente acredita muito no potencial desse garoto. Não é para agora não, mas eu não duvido nada dele jogar muito agora e conseguir pegar essa vaga de titular na lateral direita. Então, o Mateu Ponte é um baita de jogador, o Diego Hernandes é outra posição. O Mateu, que pra lateral ele é alto, né? Alto, 1,83, um cara que dá outro tipo de característica pro time do Botafogo. Então, só tem que parabenizar aqui. E o atacante que está chegando aí, o jovem de 1,93, o Adamo, é mais um jogador para o Botafogo trabalhar. Ele não precisa ser solução de nada, ele não precisa resolver nada. O Botafogo está pegando jogadores para trabalhar e daqui a pouco eles estão valendo milhões, como vale Segovinha, como vale Adrielson. O próprio Marlon Freitas, Verem que deu essa notícia no ano passado. Quanto que foi o Marlon Freitas? 300 mil reais, não foi? Não, foi de graça. Quase de graça. Porque ele assinou um pré-contrato, então, só assim, teve que pagar luvas. E hoje ele vale quanto pro Botafogo? Hoje a gente está falando do melhor volante do Campeonato Brasileiro, que é o Marlon Freitas. Então, assim, cara, o trabalho do Botafogo não é por acaso. Mas eu quero chamar outra atenção aí. Fala. Vamos lá, o Botafogo está contratando um atacante. Já tem o Janderson. Onde entra o Matheus Nascimento nessa história? Não, assim, de verdade, porque isso tem que ser debatido. A gente está falando de um jogador que é extremamente valorizado, recentemente recebeu uma proposta muito boa do futebol inglês. O John Texel fez um esforço absurdo para ficar com esse jogador, conversando com os familiares dele, e agora vai atrás de um outro jogador para a mesma posição. Então, fica a dúvida. E jovem também, né, Vitor? Exatamente. Se for para trabalhar alguém, que trabalhe o Matheus Matheus Nascimento. É isso. Nada contra a contratação desse jogador. Eu só estou levantando a bola para o Matheus Nascimento. Porque, de o fato, movimento do mercado. Exatamente, porque de fato o Matheus Nascimento se já não está tendo muito espaço, agora mesmo que não vai ter, né? Porque não faz sentido. Ó, aqui no Fogo Stats do Matheus, querido, ele diz bastante sobre o Valentim Adamo, tá? Vai lá que ele dá todas as informações, muito bom na bola defensiva, um jogador, enfim, todas as informações dele tá lá no Twitter do Fogo Stats.